A Daphne, quando ela estava brigada, ela tinha problemas de saúde, ia precisar passar por uma intervenção cirúrgica, ela, de certa forma, escolheu uma pessoa para cuidar do filho, que era alguém que trabalhava na creche que ele frequentava, para cuidar temporariamente. A gente formalizou um termo de guarda provisória, onde ela, né, era acompanhada, essa família às vezes a levava para casa. Então, um pouco ficou sendo a família dela naquele período, uma família com mais condições econômicas e, enfim, estrutura social maiores que a dela naquele momento, né? Nesse período que ela passa pela cirurgia, ela sai da instituição para procurar trabalho. Então, a gente fica sem ter contato com ela. E ela nos procura para dizer que ela achava que tinha entregado o filho em adoção e que ela assinou um papel e ela não lembrava o que tinha acontecido, era um pouco isso. Né? E aí que a gente vai saber que de fato foi ela tinha entregado o filho em adoção, que era um processo irreversível. O relato que ela faz quando ela assina o papel, que todo mundo, muito obrigada, e ela fica sozinha na sala, né? Eu acho que é uma cena que demonstra muito qual é o lugar dessa mulher, né? Que é um lugar nenhum. Eu fiquei num canto. Eu me lembro que eu chorava tanto, 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 eu queria morrer, só queria morrer. Falei, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ter um filho, me senti tão sozinha a vida inteira que eu ia ter uma criança que eu amava tanto e ter que entregar de mão beijada porque eu não tinha um lar, uma estrutura, não tinha uma família, não tinha ninguém e tive que passar para adoção, para pensar no bem-estar, na educação dele. E simplesmente agora eu me sinto um lixo, eu só queria morrer, morrer, o tempo todo. A história da Daphne, especialmente, traz à tona esse lado da mãe que entrega um filho, né? E eu lembro quando eu fui fazer as entrevistas na Vara da Infância e Juventude, as técnicas me diziam, a gente não lembra dela. Um pouco, bom, mas não é comum uma mãe voltar. Ela não estava nem voltando querendo o filho de volta, ela estava querendo entender o que tinha acontecido e as consequências disso. O Estatuto da Criança e Adolescente teve uma alteração recente, de 2 anos para cá. O Estatuto prevê que quando a mãe ela não deseja ou ela não pode ficar com o filho, ela procure uma vara. Nesse momento ela vai ser acolhida pela equipe técnica, mas ela vai ser acolhida no sentido de orientada, né? O que ela precisa fazer, se no meio do caminho acontecer alguma coisa que ela não concorde, a quem ela tem que se reportar. Agora, a entrega mesmo só tem validade depois que o bebê nasce. Então, ainda que a mulher gestante já tenha em mente a entrega da criança, ela só vai ter isso judicializado e ela só vai ter isso ratificado depois que o bebê nascer. Então, quando o bebê nasce, a mãe retorna à vara da infância, novamente ela é ouvida pela assistente social e pela psicóloga e é já ouvida numa audiência na presença do juiz, do promotor e de um defensor público ou um advogado, né? Nessa audiência ela vai dizer, se ela quiser, os motivos que a fizeram tomar aquela atitude, se ela quiser ela pode escolher o nome da criança e vai ser cientificada de quais os direitos que ela tem e quais ela vai perder a partir de então, né? A partir daquele momento, a certidão de nascimento da criança, se já tiver sido lavrada, pode ser alterada, né? Porque aquela criança vai ser entregue para adoção. Ela é cientificada disso, sobre a alteração do nome da criança, o sobrenome da criança, se for o caso. E ela também pode ser encaminhada para assistência psicológica, para que ela possa, de alguma forma, elaborar aquele luto e aquela escolha que ela fez. Acho que o caso da Maiara, eu diria que foi um caso mais bem sucedido, entre muitas aspas, porque a Maiara a gente conseguiu encaminhar mais cedo para uma outra instituição que tinha uma proposta de pensar o encaminhamento para o mercado de trabalho. E isso de fato aconteceu, ela conseguiu daí começar a trabalhar, começar a pensar na vida dela de uma outra perspectiva e conseguir criar os filhos. O primeiro filho dela ela consegue trazer de volta, então ela consegue reunir a família dela. Meu passado não me machuca não. Até hoje eu sei, tem essa coisa da minha mãe. Eu sei que eu tenho, mas eu luto para que isso não aconteça, para que eu não repita a mesma história com a Vitória. Mas eu tenho um pouco disso. Até o meu marido me ajuda a ver ela. Minha sogra ajuda a ver ela com outros olhos, sabe? A nossa sociedade carrega aquela ideia da mãe
como a mãe perfeita, como a mulher que nasceu para procriar e cuidar dos seus filhos, né? E a gente vem evoluindo para desconstruir um pouco tudo isso. Ninguém é mãe sozinha, né? Ser mãe é um conjunto de relações, né? Que é a relação com o bebê, mas é também a relação com uma família, eventualmente, um companheiro, um pai, presente ou ausente. É uma relação com o mundo do trabalho, com as possibilidades de ter ou não provimentos, né? Com uma sociedade que pode ou não dar estabilidade. Então, é uma situação limite que coloca em questão, vamos dizer, né, as condições sociais de amparo que permitam que essas mulheres possam exercer a sua maternidade. Eu imagino quantas Daphnes não existem por aí, né, que estão sozinhas, que foi uma escolha, uma decisão solitária, uma entrega solitária.